Houve uma redução no número de providências cautelares que tramitam no Tribunal da Relação de Luanda. De janeiro a junho foram julgados 30 processos de providência cautelar, menos 24 comparativamente ao período homólogo de 2023. Ou seja, há menos recursos de violação de direitos a dar entrada no Tribunal da Relação de Luanda. E para ajudar-nos a compreender estes dados, está connosco o juiz desembargador Dr. Flávio Pimenta. É com ele que nós vamos conversar hoje. Boa noite e seja bem-vindo. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado nós por ter aceito. Flávio Pimenta é também juiz-presidente da Câmara Cível do Tribunal da Relação de Luanda e é com ele, como já fiz referência, que vamos conversar hoje. É importante, antes de tudo, percebermos o que é que estes números acabam por traduzir, estes números que acabamos aqui de avançar, bem na nota introdutória de nossa hora 10. Muito obrigado pela questão que me coloca. Bem, nós não temos dados estatísticos nem elementos que nos permitam, obviamente, avaliar a tendência desses números. Certo. O que podemos objetivamente referir é que houve uma redução, obviamente, na pendência de processos cautelares no Tribunal da Relação relativamente ao ano passado. Obviamente que as razões que explicam essa redução podem muito ter a ver com aquilo que é o funcionamento dos tribunais de primeira instância, de onde esses processos são instaurados, não é? Porque eles só sobem para o Tribunal da Relação em recurso. E, obviamente, as razões podem ser variadas. Desde logo, menos litigância, obviamente, do ponto de vista social, pode representar também, obviamente, a situação de conformação das decisões que os tribunais de primeira instância emitem. Obviamente as partes se conformam com as decisões que são emitidas e sobre elas não apresentam nenhum recurso. Como também pode apenas representar condicionalismos extraprocessuais para que esses processos que são objeto de recurso subam ou transitem para o Tribunal da Relação. Como sabemos, os processos são físicos, é preciso, obviamente, meios para que esses processos sejam remetidos para o Tribunal da Relação e, obviamente, que as comarcas judiciais que estão sob a jurisdição da competência do Tribunal da Relação ainda são variadas e até são para além da cidade de Luanda. Por isso, obviamente, quer dizer, as razões não consigo aqui apontar. Objetivamente, é esses dados que temos. Exato. Vamos só fazer um pouco de pedagogia também e dar aqui a entender ao telespectador o que é, de facto, uma providência cautelar. Bem, uma providência cautelar é uma medida que é tomada na sequência de um procedimento cautelar. O procedimento cautelar é, no fundo, um processo judicial instaurado, não é? Como preliminar de uma ação judicial, ou na pendência desta como seu incidente. Ela destina-se essencialmente a prevenir ou afastar o perigo de lesão que possa resultar da demora de um processo judicial. Como sabemos, para que um processo se obtenha uma decisão justa, ele demanda tempo, implica tempo, não é? Para que haja uma instrução cuidadosa, uma discussão amadurecida e um julgamento ponderado, obviamente as normas processuais que regulam todos esses aspectos que acabei de referir pressupõem um tempo. Tempo este que muitas das vezes podem perigar ou expor o titular de um determinado direito a um risco de lesão em função dessa demora judicial. E então, o legislador cria então esses mecanismos, não é? Através desses instrumentos dos procedimentos cautelares que permitem então a alguém afastar o perigo de lesão que possa resultar dessa demora dos processos judiciais. Pronto, essas providências elas são caracterizadas por três aspectos essenciais: celeridade, provisoriedade, não é? E indagação sumária. Quer dizer que através de um processo de indagação sumária, não é? De forma rápida, o juiz procura assegurar-se da plausibilidade da existência de um direito do requerente, não é? E emite então uma decisão de natureza provisória, não é? Cujos efeitos perduram até o momento em que se emite a decisão definitiva. É óbvio que muitas das vezes tem havido um certo equívoco na utilização do recurso desses meios, não é? Há um incremento de congestionamento da pendência processual nos tribunais em geral e não apenas no Tribunal da Relação, porque esses meios muitas vezes são utilizados. Obviamente é compreensível até, porque se reconhece, obviamente, a demora processual e patológica dos processos tribunais em Angola, não é? Temos, obviamente, esses problemas que é preciso ultrapassar, obviamente, mas que se combatem com políticas de justiça e não através do recurso desse meio. Esse meio tem caráter excepcional, não é? E provisório. E muitas das vezes, obviamente, são submetidos aos tribunais pretensões de caráter definitivo, obviamente que as providências não podem realizar,
E muitas das vezes, quando não está em causa um dos seus principais pressupostos, que é o tal risco de lesão dificilmente reparável, ou pelo menos que torna o direito irremediável, que é que justificam, na verdade, não é, o recurso a uma providência cautelar. Quem pode remeter esta e como é que esta também pode ser remetida ao Tribunal? Bem, os titulares de direitos, obviamente, que correm o risco dos seus direitos sofrerem uma lesão grave e dificilmente de reparação. Ou seja, aqueles que estão expostos a um risco derivado da demora da composição definitiva de um litígio que ele, obviamente, tem que submeter ao Tribunal. Porque o que define e o que realiza, o que assegura um determinado litígio é uma ação de caráter definitivo. Obviamente que o titular de um direito que fica exposto, não é, ao risco de lesão enquanto essa decisão definitiva não é emitida, ele pode, obviamente, requerer ao Tribunal que toma uma determinada medida que assegure, não é? Ou seja, mantenha o status quo da situação para que ela não se altere até que a decisão definitiva venha a ser emitida. No fundo, as previdências regulares têm essa função, é de assegurar a utilidade e a eficácia da decisão principal que há de ser preferida, não é? Num processo mais demorado e de forma definitiva. Certo. Nós falávamos aqui do número de processos julgados, mas olhando para aquilo que é a média diária de pedidos de providência cautelar, quantos é que são remetidos em média ao Tribunal da Relação de Luanda? Bem, o Tribunal da Relação, neste momento, não lhe posso dar em média diária como os números exatos, mas o que lhe posso dizer é que elas representam quase um terço daquilo que é a pendência processual no Tribunal da Relação, nas providências cautelares. Como disse, muitas vezes elas são usadas e as nossas decisões muitas vezes não são compreendidas por essa via. É que compreende-se que as partes tentam assegurar a realização do seu direito por via, não é, de mecanismos judiciários. Pronto, a providência cautelar é, no fundo, um corolário do acesso à tutela jurisdicional efetiva, porque ela assegura, não é, a eficácia da decisão que vai ser preferida no processo definitivo. Mas muitas das vezes ela é utilizada como mecanismo de combater uma demora. Só que as providências cautelares são apenas para casos de demora inevitável do processo, ou seja, demora fisiológica, não para demoras patológicas. E pronto, mas nós temos, obviamente, nos ocupa, não é? Nos absorve demasiado tempo a nossa atividade social, as providências cautelares, porque elas ocupam muito daquilo que é a pendência. Obviamente, essa realidade perpassa, obviamente, também os tribunais de comarca. Certo. E quando olhamos para os prazos previstos na lei para respostas, por exemplo, do Tribunal a uma providência cautelar, quais são esses prazos aqui definidos? Pronto, como disse no início, há uma característica que obviamente, integra as providências cautelares, que é o caráter sumário da apreciação das providências cautelares. O que elas exigem, não há um prazo legal que define. Obviamente que isso até é uma das alterações que se preconiza alterar em termos de legislação, não é? que se prepara para entrar em vigor, estabelecer prazos, não é, de referência realmente para se emitirem decisões de natureza cautelar. Pronto, nós hoje não temos, mas obviamente os princípios que informam os procedimentos cautelares determinam que ela deve ser emitida, obviamente, num prazo dentro do qual o direito ainda pode ser assegurado, ou seja, em que não haja essa violação. Então ela tem que ser rápida, porque lá está, os juízos que o juiz também lhe é permitido obter para que se avalie a situação existente, são juízes de mera verosimilhança, de plausibilidade, de probabilidade. Então, obviamente, quer dizer, a indagação não é profunda. Não é? Significa que há até uma diminuição das garantias, quer do requerente, quer do réu, para, obviamente, se emitir essa decisão. Por isso, em princípio, ela deve ser rápida, quanto mais rápido possível. Obviamente, não tem sido essa a resposta ao Tribunal em muitos casos, com muita frustração nossa, como compreendo, mas, obviamente, há condicionalismos extraprocessuais, que, obviamente, não permitem que a nossa prestação possa ser de acordo com aquilo que são, obviamente, as expectativas das partes quando vão ao Tribunal. Certo. Flávio Pimenta, juiz-presidente da Câmara Civil do Tribunal da Relação de Luanda. Muito obrigado pela presença aqui no Hora 10. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, nós.